Muito bem, penso que temos Tarde. 13, Boa tarde. 13 e estão a entrar mais 2 pessoas, temos 15 participantes. Olá, boa tarde. Boa tarde, vamos escutando. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Boa tarde, João Miguel. Portanto, tem aqui um conjunto de pessoas que eu também convidei para assistir à sessão e, portanto, Muito vamos fazer bem. aqui uma discussão muito diversa. Sim, será aqui um brainstorm muito interessante. Creio que... Olá, Zé Luís, viva, tudo bem? Olá, como está? Como está, Tudo Jaime? bem. Boa tarde a todos. Hoje sou eu que vou fazer uma pequena apresentação, não vou obrigado. fazer de moderador. Muito obrigado pelo convite. Um prazer. Muito bem. Eu já agora pedi aqui a ajuda do meu colega de direção, o Paulo Jorge. Paulo, como vou estar aqui a gerir a apresentação, se o Paulo vir alguém na sala de espera, se pudesse ir introduzindo as pessoas, seria excelente. Senhor, torna-me co-anfitrião, certo? Diga. Vai-me tornar co-anfitrião. Sim, exatamente. Deixa-me só... Eu não sei se... Ele diz que allow... Ele diz allow... só permite host. Mas eu vou torná-lo host e vamos ver o que é. Isso é um perigo. Pode ficar sem o comando da reunião. Pois ele está aqui a dizer que o comando vai para si. Muito bem. Eu vou pedir, entretanto, àqueles que têm o telemóvel ligado para fazerem mute, ou então eu faço o mute eu próprio. É melhor. Vou só dar a entrada de mais umas quantas pessoas, estamos a chegar quase às 20 pessoas, estamos nas 18. Mas isso é natural que ao longo da sessão as pessoas vão entrando, sabe como é que é? Isto infelizmente tem a ver com as agendas das pessoas. Muito bem, então eu daria por iniciada a sessão, estes chamados 5 minutos académicos, e antes de mais queria agradecer ao Jaime Quezado pela simpática, vamos dizer, intervenção que irá fazer e por ter aceito o nosso convite, e antes de mais também dar aqui um enquadramento do que é a sessão de Interim Management e além do que é a sessão de Interim Management, em que medida é que depois poderá fazer algumas intervenções em função desta associação. A Associação de Interim Management é uma muito jovem associação constituída ainda este ano. Creio que este se não é o 11º webinar sobre a temática de gestão a projetos ou de gestão de missões. É uma associação que visa a promoção dos gestores de topo em missões altamente qualificadas e resulta um pouco de um ecossistema que estamos a construir em Portugal, mas um ecossistema europeu que já existe há muitos anos, especialmente desde os anos 90 até hoje em dia, e na Holanda desde os anos 70, que visa colocar ou resolver problemas de gestão ou resolver problemas de negócio junto dos empresários, junto das empresas, através de um executivo altamente qualificado que resolve problemas num curto espaço de tempo. Fazendo aqui um pouco uma comparação muito breve, e para passar também a palavra ao Jaime, fazendo aqui um pouco a comparação da medicina com a gestão, um gestor seria um médico de família e um interim manager seria um cirurgião. É uma comparação que gostamos de fazer porque rapidamente explica não só a natureza do cirurgião e do interim manager, mas também o grande enfoque que tem em resolver um problema e sair da frente da situação. Dito isto, aquilo que é o nosso objetivo é ouvir um pouco o Jaime. Eu vou começar a partilhar a sua apresentação, ouvir um pouco sobre o que é isto da economia e das missões de gestão e de que forma, e dando obviamente este enquadramento, de que forma é que nós podemos nos preparar em relação ao que vem a seguir, nomeadamente estas circunstâncias económicas futuras. Jaime, muito obrigado. Pedia só para dar umas breves palavras sobre si. Muito bem. Muito obrigado pelo amável convite. Eu tenho o grato prazer de conhecer o Rui há já alguns anos.
Tem alguns projetos interessantes, alguns cívicos. Portanto, eu sou economista em MBA, tenho já mais de 30 anos de experiência na área pública e na área privada, sempre em funções superiores de gestão. Tenho feito um caminho e um percurso muito ligado às temáticas da inovação, da tecnologia e da competitividade. Procuro tornar essas reflexões públicas através de uma colaboração muito regular na imprensa nacional e internacional. Também já publiquei 5 livros. Pronto, e, de facto, estas reflexões que eu procuro fazer têm muito a ver com aquilo que é a minha experiência profissional e, sobretudo, o entendimento que eu faço destas coisas. Respondendo ao convite do Rui, a minha perspectiva hoje é trazer aqui algumas notas o mais práticas possíveis e também relativamente simples, sobre aquilo que, de facto, num contexto de mudança, que é este que estamos a viver devido à pandemia, deve ser, de facto, o perfil de resposta que as organizações empresariais e aqueles que têm responsabilidades nas mesmas devem ter. Eu começaria, se fosse possível mudar, com uma frase de Peter Drucker, porque acho que nessas coisas temos que recorrer àquilo que é a sabedoria dos mais experientes nesta matéria. O Peter Drucker, como sabemos, é o pai da gestão. Ele, de facto, foi capaz, ao longo dos anos, em muitos livros e artigos que fez, de sintetizar aquilo que é o pensamento fundamental do mundo da gestão. Ele diz nesta frase que eu trago aqui hoje: o conhecimento e a informação são os recursos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer organização. Acho que isso é mais do que nunca válido, sobretudo numa sociedade de informação e de conhecimento que estamos a viver há já alguns anos, e onde tem que haver por parte dos gestores e das suas equipas um compromisso inteligente entre a utilização dessa informação e a forma como o acesso à mesma é gerido. E, portanto, os portadores desses recursos são, de facto, as pessoas, e são eles que têm que ter a capacidade de o fazer. Ora, passando agora ao outro slide, nós tivemos, de facto, nesta pandemia, um conjunto de alterações estruturais na nossa economia e na nossa sociedade que levam as empresas, sejam elas as grandes empresas, sejam elas as PMEs, sejam elas até as próprias startups, que começam a ter uma cada vez maior responsabilidade no ecossistema empresarial, a redefinir aquilo que é o seu posicionamento do ponto de vista dos seus parceiros e dos seus stakeholders. Eu tenho aqui 5 pontos que me parecem absolutamente críticos para aquilo que são hoje os desafios que as empresas têm e que, naturalmente, se relacionam muito com esta ideia de que o Rui falou no início, de que cada vez mais temos uma economia de projeto, uma economia de objetivos, uma economia de avaliação, uma economia de monitorização, onde, no fundo, aquilo que é a utilização dos recursos, sejam eles recursos imateriais, sejam recursos materiais, tem que ser a cada momento avaliada, monitorizada e devidamente autorizada. A primeira nota tem a ver com esta ideia de rethink, ou seja, basicamente aquilo que a pandemia veio obrigar as empresas a fazer foi a ter que repensar de uma forma muito clara aquilo que são os seus principais objetivos em termos de purpose, em termos de organização do mercado. Nós temos que perceber que hoje nas empresas, e com a velocidade em que as coisas estão a acontecer, há uma clara necessidade de fazer uma espécie de push e de pull permanente entre aquilo que é a organização interna e aquilo que são, no fundo, as variáveis externas associadas. E, portanto, este Rethink, aliás, um think tank americano que tem o nome de Rethink e que durante a pandemia publicou alguns reportes bastante conhecidos, um deles foi, inclusive, muito utilizado em grandes empresas e médias empresas, para obrigar justamente as estruturas a repensar a sua missão para o futuro. E, portanto, claramente que esta ideia de Rethink é uma ideia absolutamente crítica do ponto de vista daquilo que deve ser o posicionamento das empresas para o futuro. Depois, o que a pandemia veio também obrigar as empresas a ter, e a lógica do projeto encaixa aqui de uma forma muito clara, foi a desenvolver novos mecanismos de resiliência. Seja resiliência financeira, e nós sabemos que as questões de financiamento tornaram-se mais do que nunca absolutamente prioritárias, seja a gestão operacional da tesouraria, seja aquilo que é o financiamento disponível para investimentos de médio e longo prazo, e por outro lado também uma necessidade de controlar de uma forma mais adequada aquilo que são as próprias capacidades de gestão operacional. E, portanto, uma empresa resiliente, uma empresa que tem as suas equipas e os seus recursos suficientemente resilientes, estará, sem dúvida, mais facilmente preparada para encarar aquilo que são os desafios e a concorrência e que, no fundo, a turbulência do mercado lhes vai conferir. Depois temos aqui uma ideia muito associada a todo o processo de evolução da pandemia e que teve a ver com os sucessivos ciclos de abertura, de fecho. Nós estamos agora quase a chegar ao Natal, há novamente um agravamento da situação, embora obviamente com variáveis de acumulação maiores por causa da vacinação, mas há sempre esta ideia que as empresas têm de, no fundo, ter que estar preparadas para voltar.
porque o comportamento dos clientes, por um lado, e o comportamento dos processos de ciclos de cadeia de valor, que eu vou falar mais à frente, têm sido bastante incertos. Tem havido uma dificuldade muito grande do ponto de vista de compromisso de fornecimento de matérias-primas, materiais e tudo o resto, e, portanto, as empresas têm que ter uma atitude permanente de retorno e de voltar àquilo que são as próprias dinâmicas que o mercado permite e torna estáveis. E, finalmente, dentro desta lógica dos R's, há claramente aqui um aspecto que me parece absolutamente crítico e fundamental. Ou seja, as empresas hoje estão confrontadas, e eu vou apresentar alguns exemplos à frente, com um ciclo de vida dos produtos cada vez mais rápido. Os mercados e os clientes são cada vez mais exigentes, têm expectativas do ponto de vista da qualidade, da inovação e da criatividade que os produtos têm cada vez maiores, porque de facto vivemos um tempo em que os ciclos são rápidos e as expectativas são grandes. E esta ideia de reinvenção é uma ideia muito associada à lógica dos cenários. Aliás, toda a economia de projeto, que no fundo tem muito a ver com esta lógica das missões que as empresas têm que ter e que têm que configurar o seu próprio modelo de funcionamento e de organização interna, é uma economia muito de reinvenção, porque um projeto não é mais nem menos do que, no fundo, o espelho daquilo que é uma vontade que a estrutura empresarial tem de desenvolver um determinado produto, um determinado serviço e, portanto, lhe conferir uma evolução para o futuro. Portanto, vivemos um next normal. Como sabem, a expressão new normal foi inventada, se pode dizer, na outra crise que tivemos no início, em 2008, foi na altura o então CEO global da McKinsey, que cunhou este nome New Normal, que no fundo tinha a ver com a nova normalidade que passamos a ter, para distinguir do New Normal de há uns anos, adota-se agora a expressão Next Normal, que no fundo é este novo tempo que estamos a viver. Ora, continuando a reflexão, há aqui um aspecto que me parece muito importante que tem a ver com o que vem a seguir no outro slide, Rui, se for possível passar, são no fundo marcas de referência estratégica daqui para a frente. Nós temos aqui algumas marcas que são absolutamente estruturais nos tempos que aí vêm, porque de facto as grandes organizações internacionais a isso obrigaram, por um lado, e por outro lado também, porque tem a ver com a própria evolução do mundo da gestão e do processamento das empresas. Eu distinguiria duas marcas que são absolutamente fundamentais para aquilo que vão ser as grandes orientações do ponto de vista empresarial. A primeira é a sustentabilidade, e a sustentabilidade tem muito a ver com aquilo que são as agendas que a Comissão Europeia tem hoje no terreno. Sabemos, por exemplo, que os instrumentos associados à resiliência e recuperação, como o caso do PRR, o próprio Portugal 2030, que está em fase de consulta pública e que estará, esperemos nós, operacional no próximo ano, são instrumentos financeiros que acomodam muito esta ideia do peso e o eco, e tudo o que tem a ver, no fundo, com a valorização da ecologia, do green, aquilo que são boas práticas do ponto de vista de sustentabilidade são fundamentais. E isso vai ser não só importante do ponto de vista do desenvolvimento das organizações, mas sobretudo da forma como elas vão construir o seu processo de reputação e de marca no mercado. Depois temos a questão da qualidade, que é um tema antigo, sabemos, um tema que foi desenvolvido muito à volta daquilo que foram as experiências de gestão, nomeadamente do Japão, e muito associadas a instrumentos como o Kaizen e outros também conhecidos, e basicamente aqui a qualidade passou a ser sobretudo uma qualidade integrada, ou seja, aquilo que hoje é fundamental nas empresas, e se nós hoje formos visitar algumas empresas industriais e outras de serviços, vemos que efetivamente a lógica da qualidade passou a ser um vértice que tem que estar permanentemente em contacto e em articulação do ponto de vista do produto, do ponto de vista dos processos, portanto, da inovação e do ponto de vista da capacidade de percepção que tem a ver com a criatividade. A qualidade é de facto uma marca fundamental, tem a ver com reputação, tem a ver com branding, tem a ver com a forma de se dar a conhecer ao mercado. Depois temos um tema que me parece muito importante e que também está muito associado a estas marcas daqui para a frente e tem muito a ver também com a gestão do projeto, de que estamos aqui a falar, que é a questão da confiança, do trust. Ou seja, nunca como agora foi importante para as empresas e para aqueles que nelas trabalham terem um sentido de confiança relativamente aos mercados e aos clientes. A confiança demora muito a construir, todos nós sabemos que a confiança se destrói também muito rapidamente, mas aqui o tema tem a ver de facto com aquilo que podem ser novos mecanismos e novas plataformas de desenvolvimento de relacionamentos de confiança entre as empresas e os seus clientes e que permitam, sobretudo, um matchmaking muito permanente. Ou seja, é preciso que, efetivamente, haja, a partir da tal informação de que nos fala o Peter Drucker, uma capacidade de gerar confiança e de fazer dessa confiança um instrumento absolutamente fundamental para aquilo que vai ser a evolução da própria empresa no seu mercado. Nós temos que perceber que hoje a concorrência, de facto, é muito grande. As empresas são confrontadas com a necessidade
de terem capacidade de apresentar novos produtos que sejam suficientemente credíveis junto dos mercados e dos seus clientes, e, portanto, só com um sentido de confiança permanente é que isso é possível e é claramente atingível. Portanto, a inovação é, obviamente, uma articulação muito ligada à própria qualidade. Eu, em relação à inovação, daria só 2 ou 3 notas, que têm a ver com alguns desenvolvimentos de alguns conceitos de inovação mais recentes que me parecem muito interessantes. A inovação aberta é um tema que vem do tempo que vem de algumas décadas, quando o professor Aaron Schiesberg, de Harvard, desenvolveu o conceito de Open Innovation. É um conceito que está muito na ordem do dia agora, ou seja, nada é possível se não houver inovação aberta entre as empresas, os seus clientes, os seus fornecedores e até às vezes os seus próprios competidores. E muitos produtos, sobretudo na área da tecnologia, têm avançado rapidamente, porque é este espírito de inovação aberta que permite que eles próprios se desenvolvam rapidamente. E um outro aspecto que me parece muito importante dentro do conceito de inovação é o conceito de inovação inteligente, ou seja, a capacidade de tornar aquilo que são novos processos de investigação em produtos facilmente percebidos pelo mercado e resolvidos. E, finalmente, a questão da eficiência, que é um tema absolutamente crítico, que tem a ver com a questão da cadeia de valor, que vou falar à frente, mas que está aqui também um aspecto muito importante, sobretudo do ponto de vista de simplificação de processos, melhoria de organização, e onde o digital tem também aqui um aspecto absolutamente importante. Ora, passando para outro slide e continuando o raciocínio, temos que, de facto, esta nova abordagem operacional tem 3 focos muito importantes, também aos próprios associados à gestão do projeto, e que vão ditar aquilo que vai ser o sucesso de muitas empresas, sejam elas grandes empresas, multinacionais, empresas corporativas de grande dimensão, sejam elas empresas mais pequenas. A primeira questão do valor. O valor hoje é um tema absolutamente crítico para a percepção da organização das empresas e a forma como ele é percebido interna e externamente. E nós temos que perceber que hoje, e vou falar também disso com alguns exemplos mais à frente, as propostas que são apresentadas junto dos mercados e dos clientes têm que ser propostas com soluções muitas vezes integradas, chave na mão, que implicam muitas vezes uma aposta no aftercare, no acompanhamento, na avaliação, na resolução de problemas que surjam. Depois tem que haver uma ser, no fundo, como diz o professor Michael Porter, como sabem, fez um estudo sobre a economia portuguesa há mais de 25 anos, e onde na altura começou a falar nesta ideia de shared value, de valor partilhado. Valor partilhado não é mais nem menos do que isto, é ter de facto uma postura permanente de partilhar aquilo que é o valor gerado no processo da organização com aqueles que são aqueles que fazem parte desse mesmo ecossistema e onde há uma procura de dar a este valor um sentido estratégico. Depois a questão das redes é absolutamente crítica, ou seja, hoje quem não estiver integrado em redes de inovação, redes de competência, redes colaborativas internacionais, dificilmente sobreviverá. Temos aqui o tema das startups e das PMEs, que vão precisar mais do que nunca de sobreviver integradas neste tipo de redes de valorização, e temos também o papel das grandes empresas, que são no fundo alavancas, plataformas que puxam para estas PMEs e as dão a capacidade crítica de atuação no mercado. Então, temos aqui a questão dos facilitadores digitais, temos a questão das redes inteligentes e das próprias integrações de competências. E o outro grande fator que vai estar associado cada vez mais a esta matéria vai ser claramente o tema da avaliação, da monitorização, das boas práticas e da demonstração. Eu dou aqui o exemplo do PEDIP, há muitos anos, no tempo do José Emílio Amaral, quando havia muito a prática de fazer, sempre que um projeto é executado, uma sessão pública, uma ação de demonstração, onde eram convidados outras empresas, concorrentes ou não, fornecedores, clientes, e havia como uma espécie de demonstração em conjunto daquilo que foi o sucesso que o projeto teve. E, portanto, esta economia do projeto, esta economia da realização, passar muito também pela demonstração de sucesso da boa prática. E nós temos que encarar as boas práticas não como uma atitude, muitas vezes, de salvinismo ou de certa forma, excesso de vaidosismo, entre aspas, por parte da empresa em relação ao mercado, mas, sobretudo, como um ato humilde em que a empresa e aqueles que contribuíram para o sucesso do projeto se dispõem a oferecer à comunidade a boa prática que foi executada e com ela partilhar a mesma e, de certa forma, ter aqui um aspecto de mobilização. Isso é um aspecto muito importante e que acho que vai ser cada vez mais importante. A Comissão Europeia tem incentivado muito este tipo de tema e, de facto, as boas práticas, as ações de demonstração vão ser aqui fundamentais. Portanto, esta nova abordagem internacional tem que ser uma abordagem muito prática, muito concreta, muito objetiva. Eu vou apresentar aqui 3 exemplos muito concretos de 3 áreas onde, efetivamente, esta lógica de missão concreta e objetiva vai ter cada vez mais importância. O primeiro tem a ver com a questão da cadeia de valor. O segundo vai ter a ver com a questão da intermediação digital e o terceiro, finalmente, com a questão
da chamada Smart Management of Project, ou de introduzir aqui um conceito de gestão inteligente de projeto. Passando à questão da cadeia de valor. Como sabemos, a cadeia de valor é hoje um tema absolutamente crítico na gestão das operações. É um tema que o próprio professor Michael Porter, quando da teoria da competitividade e dos clusters, introduziu ao chamado modelo clássico da cadeia de valor, que no fundo traduz o fluxo de qualquer processo operacional em termos de desenvolvimento de negócio, e que passa pela aquisição de matérias-primas, a parte da operação, toda a logística e tudo que tem a ver com a relação com o mercado. Eu tenho aqui um exemplo de prática que tem a ver com a cadeia de valor de uma fileira muito importante, que tem um peso cada vez mais importante na nossa economia, não só em Portugal, mas também lá fora, que é a fileira da construção e associadas, e onde se pode ver que, de facto, nos tempos que correm, e face àquilo que é a complexidade de relações e de mecanismos de articulação que existem entre todos aqueles que fazem parte do ecossistema, tem que haver a capacidade de, numa lógica de gestão de projeto dinâmico, construir e acompanhar essa cadeia de valor. E temos aqui, para esse exemplo da fileira da construção, como sabemos, é uma fileira permanentemente confrontada com grandes projetos internacionais, com novos desafios do ponto de vista de soluções arquitetónicas, seja ao nível de grandes edifícios, seja ao nível de grandes estradas. É preciso, de facto, toda esta cadeia funcionar como um todo, desde a parte do financiamento, desde a parte do recurso e do acesso àquilo que são materiais de construção, e este é um tema muito crítico nos tempos que correm, porque com a quebra das cadeias de valores internacionais está a haver muitas dificuldades, em muitos casos, em conseguir garantir o fornecimento atempado desse funcionamento da cadeia de valor e do projeto associado em conjunto, depois o próprio processo da carteira de atores envolvidos, que vai desde os projetistas, aos construtores, a tudo que tem a ver com arquitetura, engenharia, o mesmo relativamente às empresas de manutenção, o mesmo relativamente às empresas de planeamento, e depois dois aspectos que me parecem muito importantes e que têm a ver, no fundo, com esta lógica de funcionamento de cadeia de valor. Um tem a ver com a questão da logística. A logística hoje vai ser uma área cada vez mais importante, não só nas atividades industriais, mas até nas próprias atividades mais imateriais e de serviços. E quando nós falamos aqui em logística, falamos sobretudo no sentido daquilo que é a capacidade de montar estruturas integradas de fornecimento e de desenvolvimento de processos de articulação entre as cadeias fornecedoras e as cadeias abastecidas, que têm que funcionar. Nós hoje estamos com imensos problemas do ponto de vista logística, não é só nos chips para o setor automóvel e para a eletrónica, é também ao nível da construção, com matérias-primas básicas que muitas vezes não existem, é no setor agroalimentar, e portanto a questão da logística passou a ser hoje um intermediador inteligente absolutamente crítico para a gestão do projeto. Porque se não for possível montar mecanismos de logística fáceis, ágeis, rápidos e eficazes, teremos aqui um problema muito sério. Pronto, e depois aqui, dentro deste exemplo da cadeia de valor integrada da construção, aquilo que é obviamente depois toda a parte final da cadeia de processo, com todos os que são os envolventes no mercado, na gestão do mercado e na sua utilização. Portanto, a primeira conclusão que eu gostava de dar com este exemplo, e na lógica do projeto, trouxe este exemplo da construção, mas naturalmente isto é válido para muitos outros setores, é que numa economia de projeto, que é aquela que no fundo se vive cada vez mais nas nossas organizações, é absolutamente crítico e fundamental haver um domínio integrado por parte das equipas de gestão daquilo que são os diferentes fatores, os diferentes recursos, os diferentes inputs que vão ser associados a essa construção de valor. Portanto, a cadeia de valor clássica que o Michael Porter nos trouxe, ela própria acaba por ser revisitada, reposicionada e redimensionada com esta pandemia. Não é só questão do digital, o digital é muito importante, veio obviamente em alguns processos torná-los mais ágeis e de certa forma dar-lhes uma simplificação que noutros contextos seria difícil, mas temos que efetivamente perceber que esta lógica de gestão integrada, de gestão em rede, de gestão de certa forma de sistemas complexos vai ser um aspecto muito importante. O segundo aspecto que eu tenho aqui tem a ver com a questão da intermediação digital. No fundo é dar a toda a área comercial e a todo o mundo dos negócios uma nova dinâmica através da utilização do digital. Nós sabemos que a utilização do digital é algo que já tem alguns anos, surgiu sobretudo com a ideia do comércio eletrónico, com a utilização das plataformas, mas de facto significa hoje, sobretudo em muitos setores que vivem de consumidores finais, sobretudo no chamado B2C, mas no próprio B2B, no B2B, é que efetivamente é preciso que as empresas e as organizações empresariais assumam esta ideia de intermediação digital como um fator permanente na sua própria organização e que seja capaz de projetar nos clientes e nos mercados um sentimento de maior confiança. Eu tenho aqui 4 exemplos de ativos que neste momento são essenciais para uma
eficaz intermediação digital e sem os quais dificilmente muitas empresas e muitas fileiras de negócio terão sucesso. A questão dos catálogos comerciais, acho que é mais ou menos um dado adquirido que hoje a disponibilização de um catálogo digital suficientemente completo, aberto, dinâmico, participado, crítico, interativo, será cada vez mais decisiva para que os próprios consumidores e os mercados reforcem a tal confiança que têm que ter nas empresas. E nós sabemos que com a complexidade que há hoje do ponto de vista de concorrência, e em que muitas vezes, sobretudo nas gerações mais novas, nos milénios, mas não só, os graus de expectativa relativamente à qualidade e nível de inovação e criatividade dos produtos é absolutamente crítico. Esta capacidade dos catálogos comerciais serem intermediadores e influenciadores inteligentes junto dos mercados vai ser muito importante. Depois, um segundo aspecto tem a ver com a questão das redes colaborativas, e aqui o tema é muito simples. É preciso também que as redes que se constroem entre as pequenas e médias empresas e os seus clientes, entre as startups e as grandes empresas, sejam inteligentes no sentido em que possam ter resultados muito concretos. Nós temos falado agora muito, por exemplo, naquilo que tem sido o papel das grandes unicórnios do ponto de vista de criação de um novo sentido de abordagem do mercado. A Farfetch, OutSystems, a Talkdesk e agora mais recentemente também uma da área da biotecnologia. Mas falando, por exemplo, no caso da OutSystems, que é uma empresa muito conhecida na área da sistema de informação e que hoje é considerada uma multinacional de referência em termos globais, claramente com o sucesso que a OutSystems tem hoje e a sua presença em mercados como o americano é absolutamente crítica para o seu sucesso de negócio e para a sua dimensão do ponto de vista de cooperação e também de valorização bolsista, resultou muito desta ideia de rede, ou seja, da capacidade de estar presente em mercados altamente sofisticados, com uma agilidade de resposta em termos de produto absolutamente crítica e de gerar essa tal confiança que é importante. Uma intermediação digital é reconhecida pelo cliente, pelo mercado e que depois valoriza a própria capacidade de oferta da empresa. As plataformas tradicionais já existem há muitos anos. Houve um período no final da década de 90 onde foi moda em Portugal criar aquilo que foram na altura as chamadas plataformas tradicionais. Muitas delas acabaram por falhar porque foram construídas num contexto bastante complexo e de gestão bastante pouco ágil e, portanto, tinham por trás uma lógica muito administrativa e que depois acabou por falhar. Mas temos que ter a noção de que hoje a participação em qualquer plataforma tradicional, e por exemplo a Farfetch é uma plataforma tradicional, produtos do luxo na área têxtil, é absolutamente crítico. Agora, as plataformas transacionais têm que ser elas próprias instrumentos vivos de captação daquilo que é a própria experiência dos clientes. E a questão do customer experience é um tema crítico para o mundo dos negócios nos tempos que correm, ou seja, medir a experiência do cliente em relação ao produto e ao serviço, fazer disso uma base de sucesso para a própria gestão do projeto de criação do produto, vai ser muito crítico e também aqui vamos ter exemplos muito interessantes. Hoje as plataformas estão-se a tornar cada vez mais simples, mais ágeis, obviamente vamos ter cada vez mais mini Amazones, plataformas no fundo que interiorizam o espírito desse colosso que é a Amazon, mas que dão uma lógica mais local e mais eficiente. E finalmente um aspecto que eu acho que é muito importante, e volto a repetir, que é a questão das boas práticas, sobretudo na questão do digital, também as boas práticas vão ser muito importantes, porque aquilo que é a promoção da boa prática através da internet e através dos mecanismos digitais é hoje absolutamente crítica. O acesso à informação é online, as pessoas estão confrontadas com a informação a todo momento e a criação deste contexto e deste conceito de boas práticas vai ser muito importante para dar um sentido estratégico àquilo que é esse mesmo resultado. Ora, passando ao outro slide, Rui, se faz favor. No fundo, eu tenho aqui, portanto, estes 4 conceitos mais desenvolvidos, mas que demonstram na prática um pouco esta ideia. Nós temos que fazer do digital um exemplo de sucesso para as atividades comerciais. E hoje, setores de atividade críticos, como o mobiliário, o calçado, o têxtil, já utilizam este tipo de narrativa em termos da sua integração do projeto no mercado. A ideia dos catálogos comerciais, a ideia de pertencer, desenvolver, dinamizar e serem muitas vezes orquestradores de redes inteligentes deste tipo de atuação, a questão das plataformas, como disse, que tem que ser plataformas ágeis e simples, e finalmente o ter uma cultura de boa prática. A cultura de boa prática tem que ser uma cultura que está permanente e presente na forma como as coisas funcionam. Finalmente, o terceiro exemplo desta lógica de economia de emissões tem a ver com a questão da gestão inteligente de projetos. Vamos ver, é evidente que quando se estuda a questão da gestão de projetos, e estou a falar aqui para uma audiência, muita dela ligada a este tipo de atividade, fala-se claramente na preocupação que existe
em conseguir acompanhar de forma clara, objetiva, participada, sobretudo com indicadores relativamente rigorosos e adequados. Portanto, temos hoje as questões dos table de boards, toda a mecânica que existe à volta dos novos mecanismos de acompanhamento de gestão. Mas aqui eu basicamente era capaz de fazer duas notas que me parecem muito importantes. A primeira tem a ver com este equilíbrio que se tem que fazer entre o mais valor e o mais mercado. E é um equilíbrio que vai ser cada vez mais importante no futuro, porque num mundo de crescente complexidade e concorrência, um dos temas que se vai colocar às empresas é até que ponto é que a aposta em novos mercados, em novos clientes e, no fundo, em abrir a malha de reforço da sua penetração com os seus produtos e serviços, não será muitas vezes compensada com aquilo que é o mais valor, a mais rentabilidade que esses próprios produtos sugerem. Isso leva-me a um desafio que tem a ver com esta questão, no fundo, de fazer um fluxo do ponto de vista sequencial, que vai desde, no fundo, o ter um sentido de programação cada vez mais efetivo, mas ao mesmo tempo variável. O que é que isto quer dizer? Hoje, estamos em novembro, dezembro, é a data em que as empresas fazem, no fundo, as suas programações, os seus orçamentos, as suas planificações, muito já numa lógica de projeto, e se formos a qualquer empresa industrial minimamente organizada, já tem as suas unidades de negócio organizadas por projetos, e há uma lógica de programação perfeitamente definida. É preciso identificar aquilo que são apostas, e portanto a questão das escolhas também se coloca muito aqui. Nós falamos muito hoje naquilo que é a necessidade de termos escolhas do nosso país, relativamente aos setores onde vamos apostar, relativamente aos clusters em que vamos tomar opções mais estratégicas, mas isto também se coloca nas próprias empresas e nas próprias organizações, porque elas têm que ser capazes, de, nas suas unidades de negócio, identificar aquilo que são as opções que têm que fazer e aquelas que lhes vão dar mais sustentabilidade para o futuro. Isso implica, obviamente, uma capacidade de execução e de formação muito clara, uma capacidade de monitorização muito evidente, e depois a questão da avaliação e da auditoria não pode ser vista no sentido negativo, mesmo muitas vezes. É evidente que existem mecanismos de auditoria, nós estamos habituados a ter na área financeira, na área pública, mecanismos de controle que permitem, no fundo, averiguar a adequabilidade dos processos e da sua conformidade com aquilo que são as regras e as normas e os próprios mecanismos legais, mas a avaliação e a auditoria têm que ser cada vez mais vistas nas organizações empresariais como mecanismos preventivos e inteligentes que ajudem a uma gestão mais focada, mais objetiva do próprio projeto. E, portanto, temos que ter, no fundo, uma postura permanente e integrada, saber programar bem, saber formular de forma clara aquilo que são as opções que vão ser feitas, implementar de acordo com os recursos que temos, mas sempre monitorizando os resultados que estão associados e, finalmente, tendo uma preocupação de avaliação e de auditoria. Portanto, este era o terceiro exemplo que eu trazia aqui, uma nota final que tem a ver com esta frase e que basicamente resume um pouco o que eu trouxe aqui. Nós vivemos hoje numa época onde temos cada vez mais um sentimento de inteligência coletiva, ou seja, as organizações não podem viver sozinhas, têm que ter capacidade de se integrar nos seus ecossistemas, têm que ser capazes também de responder de forma clara a desafios societais mais exigentes na área da sustentabilidade, na área da responsabilidade social, e, portanto, para que essa inteligência coletiva permita às empresas serem mais eficazes e terem uma percepção de reputação mais consistente no mercado, é preciso que haja, de facto, esta perspectiva de valor partilhado. A gestão de projetos nos tempos que correm e depois desta pandemia tem que ser cada vez mais, de facto, um exercício de valor partilhado, em que, por parte daqueles que fazem parte da estrutura interna da organização, suas equipas de gestão, e daqueles que são os parceiros naturais da cadeia de valor da empresa, os fornecedores, os clientes, outros parceiros e muitas vezes alguns concorrentes, haja este sentido de criação de valor. E, portanto, esta pandemia veio, obviamente, trazer muitos problemas à economia, veio obrigar as empresas a reposicionarem-se, mas veio também trazer o desafio de, com mais valor e com mais inteligência, passarem a ser diferentes. Portanto, é basicamente estas reflexões que eu trazia aqui, e agora estou disponível, como é evidente, para qualquer comentário, qualquer questão que queiram fazer. Muito bem. Antes de mais, obrigado. Obrigado pela excelente intervenção. O que eu vou fazer é, eu vou terminar aqui a apresentação, mas também vou convidar os presentes a fazerem as suas questões, a colocarem as suas questões. Eu tenho aqui algumas questões já, entre aspas, pensadas durante esta intervenção, mas queria ouvir os presentes e se não houver ninguém imediatamente a colocar uma questão, eu próprio coloco uma questão que tem a ver
se o Jaime poderias partilhar alguns exemplos. O Jaime recentemente, se não estou em erro, esteve no Dubai. Sim. E nessa viagem, a ideia com que eu fiquei foi que o Jaime não só experienciou aquilo que Portugal fez há uns anos atrás e a importância dessas iniciativas e o impacto que elas têm no futuro, ou seja, no atual presente, mas também partilhar connosco um bocadinho o que é que são as iniciativas que estes países da Península Arábica têm e que são transformadoras para as décadas ou para os próximos anos. Isso era muito interessante ouvir. Tenho muito gosto. Eu tinha estado no Dubai há 15 anos, precisamente a propósito da área digital. Na altura estávamos a lançar em Portugal, hoje estávamos numa fase já de consolidação do nosso país, aliás, das cidades e regiões digitais, e foi nessa altura que no Dubai se desenvolveu de forma exponencial o conceito de Internet City, com modelos tecnológicos altamente evoluídos. Portanto, recordo que houve na altura uma grande conferência e eu tive a oportunidade de ir lá, estive lá 3 dias, foi uma visita muito rápida. Esta nova visita, a propósito de uma conferência associada à Expo Dubai, veio de facto trazer à baila algumas das preocupações que eu aqui referi e que me pareceram muito claras. A primeira tem a ver com esta ideia de agilidade. Eu acho que está cada vez mais presente nestes novos mercados e nestes novos mundos, onde efetivamente o tema se coloca de uma forma muito simples. As cadeias de valor passaram a ser muito rápidas e, portanto, a partir do momento em que a gestão da transformação de matérias em produtos finais passou a ser um exercício de resposta a um cliente que é cada vez mais exigente, o que nós percebemos é que estes mercados, e pronto, estou a falar basicamente, neste caso do Dubai, Abu Dhabi, a Arábia Saudita, são mercados altamente qualificados, com uma capacidade cada vez maior do ponto de vista aquisitivo, mas onde também a tal apetência pela qualidade e pela inovação é muito, muito maior. E, portanto, as empresas portuguesas, sejam na área tradicional, sejam nas novas áreas ligadas, por exemplo, à saúde, que é uma área que também está em grande crescimento nesses mercados, e onde Portugal poderá ter, através da sua competência, uma grande oportunidade, é visível claramente este sentimento de agilidade. Portanto, este sentimento de agilidade é claramente um sentimento que parece absolutamente crítico e que as empresas que tiverem capacidade de o fazer vão ser muito importantes. Depois, outro aspecto que me parece importante tem a ver com a questão das redes de colaboração locais. Ou seja, hoje fala-se muito de que não basta exportar e de que será cada vez mais importante internacionalizar e estar presente nos mercados. O nosso país tem tido algumas dificuldades nessa matéria, por questões de recursos e questões também de investimento. A ICEP, como sabemos, tem muitas ligações em vários países do mundo, mas obviamente os recursos são poucos, e o que se nota é que são normalmente os grandes países aqueles que têm mais capacidade de estar presentes nesses mercados, com recursos, com pessoas, com empresas, e portanto a questão da presença local e da capacidade de adaptar a solução que é proposta, seja de um produto, seja de um serviço, à especificidade do gosto local, vai ser muito determinante. Mesmo na própria saúde, como disse, nota-se que neste momento existem muitas necessidades nesses países e, portanto, cadeias hospitalares nacionais e outras internacionais com presença em Portugal irão ter claramente um grande mercado nesses países, porque de facto essas pessoas têm capacidades económicas muito elevadas e precisam muitas vezes de soluções à medida. E aqui é preciso interpretar muitas vezes aquilo que é o modo de viver e os hábitos dessas pessoas e a forma como evidentemente elas vão reagir a isso. Essa é a segunda nota. A terceira nota, que me parece muito importante, tem a ver com a capacidade de, a partir desses países, trazer para os nossos países, e em particular para Portugal, investimento, mas também clientes e pessoas. E volto novamente, por exemplo, ao caso da saúde. Nós temos investido nos últimos anos no nosso país, um pouco nesta ideia da economia da saúde e da forma como ela está a ser desenvolvida, e isso passa muito claramente pela tal capacidade de confiança e demonstração de sentido. Portanto, eu diria que, na experiência que tive nestes 5 dias que estive no Dubai, estas 3 variáveis para mim foram muito claras. Portanto, no fundo, ser capaz de estar presente, ser capaz de interpretar aquilo que são as necessidades locais e, finalmente, esta ideia de ser capaz de transportar para o nosso país, no fundo, as expectativas desses mesmos mercados. Muito bem. Eu penso que o João Ferreira dos Santos tinha levantado a mão. O João Ferreira dos Santos está em mute, por isso não sei se tem alguma questão. Não, deve ter sido engano. Eu estava a ouvir e devo ter passado por lá, peço desculpa. Muito bem, não tem importância, muito bem. Bem, em relação à outra questão, foi falado aqui na intervenção do Jaime sobre as cadeias de valor em transformação.
As cadeias de valor em transformação, o digital tem claramente sido vamos dizer, um acelerador da transformação das cadeias de valor. Tanto do ponto de vista do lado do cliente, pela experiência do utilizador, como não só a experiência, mas também a aceleração do processo aquisitivo através de um conjunto de patentes, a patente mais conhecida da Amazon, que é a One Click Patent, que já passou a sua validade, teve uma influência muito forte, teve um pendor muito grande nos restantes players do mercado, porque quase que forçou na mente do consumidor a ter os tais chamados compra em 3 passos, enquanto a Amazon tinha compra num passo. Por isso é um bom exemplo da transformação do digital nas cadeias de valor. Na própria cadeia de valor específica, em que a robotização o que está a fazer é que está, agora recentemente vi uma operação por volta de 2.000 robôs a fazer entrega na cidade de Londres, num centro de distribuição, em que esses robôs essencialmente são totalmente geridos por inteligência artificial e que fazem a substituição profunda de alguma dependência humana. E depois, ainda mais a montante, é a componente dos fornecedores, ou a componente também dos próprios fornecedores, e um bom exemplo disso é que mencionou a Farfetch, que desenvolveu um ecossistema para os fornecedores. Dito isto, que cadeias, o que é que espera que sejam as maiores transformações, ou as transformações adicionais nas atuais cadeias de valor, para além da tecnologia? Não, eu vou ver, como há um bocado tive a ocasião de referir, a tecnologia foi um instrumento que veio, de certa forma, acelerar a necessidade da gestão das cadeias de valor e da forma como elas são monitorizadas e, no fundo, são acompanhadas. Mas eu acho que há aqui fatores que vão claramente condicionar muito a questão das cadeias de valor no futuro. Portanto, o primeiro, como eu referi, tem a ver com o recriar o conceito de ecossistema. A Comissão Europeia, a propósito da nova política industrial europeia, que foi apresentada há um ano, definiu 14 ecossistemas industriais, uma espécie de um diagrama com bolinhas, onde estão lá todos aqueles ecossistemas, que são basicamente as fileiras tradicionais da nossa economia, algumas revisitadas, mas basicamente centradas no normal, e um dos conceitos associados a estes novos ecossistemas industriais é, no fundo, o novo conceito de cadeia de valor, onde aquilo que se pretende é que as cadeias de valor passem a ser cadeias de valor internacionais e globais. Eu vou dar um exemplo. O caso da Autoropa é uma empresa multinacional alemã, que está instalada em Portugal e que se baseou muito durante alguns anos naquilo que foi a capacidade de fornecimento de muitas empresas componentes nacionais, umas instalaram-se à volta da Autoropa, em Palmela, outras um pouco por todo o país, e todos sabemos que o cluster automóvel em Portugal se desenvolveu fruto muito daquilo que foi o impacto que a Autoropa teve na nossa economia. Ora, a redefinição dos modelos com novas necessidades em termos de equipamentos e de peças. A alteração do paradigma de fornecimento de muitos materiais a partir de alguns mercados faz com que a cadeia de valor hoje passe a ser uma cadeia de valor permanentemente e integrada em termos globais. E, portanto, aquilo que nós vamos ter hoje nos diferentes ecossistemas, e isso já está a acontecer, por exemplo, no têxtil. Se visitarem hoje algumas empresas têxteis de Valdoar, vão ver que elas são verdadeiras fábricas inteligentes, modernas, onde a cadeia de valor é um processo permanente de articulação entre aquilo que são os fornecedores globais e depois a própria produção, muitas vezes recorrendo ao conceito de indústria 4.0, que agora está muito na moda, e depois a relação com os mercados. Portanto, questões de cadeia de valor global, no sentido em que tem que ser cadeias permanentemente globais, ou seja, os fornecedores, os clientes são globais e eles fazem parte de um processo dinâmico de fornecimento e de venda. Depois há outro aspecto que me parece importante, só para acabar, Rui, tem a ver com a questão da governação. A própria governação da cadeia de valor vai ser um processo diferente. Porque a governação da cadeia de valor, normalmente, no passado, estava muito centrada na área das operações. E havia como uma espécie de centralidade nas operações, que é ditada pelas necessidades de fornecimento de matérias-primas e depois pela relação com a área comercial que vendia aos clientes. A partir do momento em que nós temos cadeias de valor integradas, nós passamos a ter uma nova forma de gestão e de governance da cadeia de valor. Ela passa a ser claramente uma função central da gestão
E aquilo que nós vamos ter hoje é equipas de gestão executivas que têm que ter, no fundo, uma capacidade cada vez maior de orquestração da cadeia de valor. É isso que se fala muito hoje. Portanto, as cadeias de valor vão ter que ser orquestradas. E exemplo do que se passa numa orquestra, onde temos o maestro e temos depois todos os membros da orquestra, também na gestão de cadeia de valor vamos ter isso. Portanto, uma orquestra que tem que funcionar com ritmo para que não haja problemas do ponto de vista do seu funcionamento. Muito bem. Eu tinha aqui uma mão levantada do António Carlos Ardisson. Não sei se, António, vou pedir. Não, também deve ter sido, como o colega anterior. Foi passar a mão e levantou a mão sem querer. Muito Não, bem, senhor. muito bem. Bem, em todo caso, eu continuo a convidar os presentes para colocarem as questões, tanto no chat. Acho que tem aqui uma da Luísa Duarte. Excelente. Luísa, força. Obrigada. Eu gostaria de colocar uma questão, não sei se conseguiu o alcance daquilo que pretendia transmitir quando falou em tratar, não sei se percebi bem, as unidades de negócio como projetos. Certo. Ou seja, pergunto eu, havendo boas práticas e recorrendo aqui às boas práticas, no sentido de planear, portanto, executar, acompanhar a execução, monitorizar e corrigir, e sendo o projeto, por definição, algo limitado no tempo, como é que fazemos aqui esta analogia entre a gestão de projetos inteligente e as unidades de negócio que, em princípio, terão continuidade? Exatamente, acho que é uma realidade mais do que nunca efetiva. As unidades de negócio são projetos dinâmicos permanentes, ou seja, se há um texto que se foi publicado na MIT Sloan Management Review, que há cerca de um ano, pouco mais tarde do início da pandemia, falava precisamente neste conceito, ou seja, no fundo a ideia é o seguinte: uma empresa, seja uma empresa industrial, seja uma empresa de serviços, tem obviamente toda a parte de estrutura central, dos serviços partilhados, da parte administrativa, e depois tem as unidades de negócio, que são no fundo as unidades que conferem à organização a capacidade de fazer produtos, serviços e depois no mercado e assegurar a sobrevivência da organização. Ora, as unidades de negócio, com a gestão da cadeia de valor que está associada, e eu vou já dar um exemplo, e que passa no fundo por todo este processo de cadeia de valor integrada, relação com clientes, fornecedores, relação com o próprio processo de operação interna, é claramente cada vez mais um projeto. É o que esse artigo da MIT dizia muito bem, ou seja, é um projeto no sentido em que tem que ser revisitado permanentemente por parte das equipas de gestão da unidade de negócio aquilo que é a capacidade de utilizar os recursos que estão disponíveis da forma mais adequada para que efetivamente os outputs que vão existir estejam em conformidade, sejam capazes de ser percepcionados e recuperados pelo mercado e ter sucesso. Eu vou dar um exemplo que parece que é um exemplo que está a acontecer de forma muito interessante no setor da cortiça. A cortiça, como sabem, é um setor onde fomos monopolistas já há alguns anos e onde foi possível nos últimos anos, para além daquilo que é a sua atividade central, que é no fundo a produção de rolhas, fazer um caminho de especialização para outras áreas, seja na área dos revestimentos, seja na área de produtos para a indústria automóvel, seja em produtos de consumo. E, portanto, houve a preocupação de uma grande empresa conhecida, não vou agora falar o nome, desta área, de organizar essas especializações do produto por áreas de negócio. Basicamente, aqui o tema é um tema de gestão do projeto de cada área de negócio. Ou seja, aquilo que no fundo se fez ao fazer essa especialização foi fazer com que a capacidade das equipas de gestão de cada uma das áreas de negócio, seja das rolhas, seja dos revestimentos, seja dos produtos bandos de automóvel, tivessem no fundo uma monitorização permanente do fluxo de matéria-prima, que sabemos que é cortiça, que é uma matéria escassa e que tem que ser gerida com muita inteligência para não poder faltar, e depois toda a forma como as diferentes variantes da cortiça são utilizadas em cada aplicação. Umas vão para as rolhas, outras vão para os revestimentos, outras vão para a componente de automóveis. E, portanto, ao fazer essa lógica de gestão de projeto, há como uma espécie de acompanhamento permanente daquilo que é a capacidade produtiva de cada uma delas, em função da matéria-prima disponível, em função das encomendas dos clientes e daquilo que são as expectativas do mercado, e em função daquilo que são os objetivos orçamentais e de programação que a própria empresa como um todo fez. Portanto, quando eu falo nesta lógica de que a unidade de negócio é ela própria um projeto, é no sentido de que é, de facto, um projeto vivo, que está em permanente demonstração, em permanente revisitação
e onde é preciso fazer essa monitorização. É nesse sentido. Não sei se foi claro. Obrigada. Sim, obrigada. Muito bem. Eu tenho aqui outra questão relativa a... Foi falado do tema da intermediação digital e, de facto, a intermediação digital é um espaço de oportunidades, mas também é um espaço de grandes desafios e de grandes ameaças, nomeadamente os grandes gigantes digitais, que eles próprios já fazem a sua intermediação digital e têm uma capacidade de, entre aspas, usar aqui um termo mais antiquado, de abafar os players mais pequenos. Nomeadamente não só as grandes plataformas de comércio eletrónico, mas também algumas plataformas que começam a adotar, vamos dizer, práticas de invasão ou montante ou jusante de setores que não eram naturalmente conhecidas. Nomeadamente, vou dar um exemplo, a Apple está a penetrar na área da saúde, a Amazon está a penetrar na área da farmácia, o Facebook está a penetrar na área das recomendações de grupo para a área da saúde e por aí fora. E a questão é como competir em intermediação digital contra os grandes gigantes digitais. É uma questão muito pertinente e uma questão que não é fácil responder. Nós o que temos vindo a assistir é que os grandes players digitais, sobretudo americanos, como sabemos, estão praticamente a tomar conta da cadeia de valor de fornecimentos e produtos e serviços para os mercados, seja a Amazon, seja a Google, seja a Microsoft, sejam as outras todas, não vale a pena agora estar a referi-las todas, e de facto aqui o tema que se coloca é como é que as pequenas empresas, aquelas que muitas vezes atuam em pequenos nichos, poderão combater os grandes integradores digitais. Na minha opinião, estás-nos outra vez aqui à baila da questão do ecossistema, ou seja, a Comissão Europeia tem insistido muito, nomeadamente do ponto de vista da criação de mecanismos antimonopolistas, através da regulação comunitária, quanto a estes grandes players digitais, na necessidade de, não sendo possível, e isso é uma lacuna que nós temos na Europa, criar também grandes campeões europeus nesta matéria. A França tentou em tempos, mas não conseguiu, porque de facto a capacidade e a agilidade americanas são muito mais evidentes. A própria China, como sabemos, está a ter grande sucesso nesta matéria. Portanto, aquilo que eu antevejo como a única capacidade para as empresas portuguesas poderem sobreviver nesta matéria é elas próprias saberem interpretar aquilo que são estes mecanismos de abordagem dos grandes players internacionais e de se posicionarem como parceiros de negócio no sentido de acrescentarem algumas valências na cadeia de valor. Levanta-se uma questão, mas ao fazê-lo poderão ser adquiridos facilmente pelos grandes players internacionais e perder a sua identidade e a sua própria autonomia do ponto de vista de gestão, é um facto. Isto tem acontecido muito com pequenas startups e empresas portuguesas, que quando são cobiçadas pelas grandes multinacionais são automaticamente dizimadas, entre aspas, e passam a fazer parte do processo. Mas aqui é uma questão de jogo inteligente, ou seja, a área da saúde, uma área que está em grande crescimento. Temos alguns players interessantes no nosso país. Temos grandes players internacionais a meter-se nesta área. Como é que vai ser possível fazer este equilíbrio? Eu acho que não há outra solução, face a esta ausência de campeões nacionais e de campeões europeus, do que de facto permitir às nossas pequenas e médias empresas com nichos e capacidade de sofisticação de se integrarem com inteligência nas redes dessas mesmas multinacionais e de aos poucos poderem dar o seu contributo. Não estou a ver outra hipótese, sinceramente. Infelizmente não tem havido outra narrativa nesta matéria. Muito bem. E isso leva-me a uma questão complementar que tem a ver exatamente com as condições de contexto. Ou seja, falou-se na intermediação das cadeias digitais, falou-se na intermediação digital, falou-se nas cadeias de valor, falou-se também naquilo que se chama a construção de redes. E essas redes têm que funcionar de forma completamente integrada, com uma visibilidade ponto a ponto ou end-to-end. As condições de contexto são claramente um dos temas de grande discussão dos dias de hoje. Ainda recentemente o António Horta Osório mencionou as condições de contexto relativamente não só à componente salarial, mas também à componente de competitividade da própria economia. E o que eu gostaria de ouvir do Jaime é quais são as condições de contexto que o país ainda não tocou ou que tocou mal e que podem ajudar a aumentar a competitividade das empresas
para serem empresas mais ágeis e para serem empresas mais viradas a projeto? Muito bem. Pronto, eu diria que são 4 ou 5 condições de contexto, aliás, tem a ver com aquela parte inicial da minha apresentação. E a primeira tem a ver com a questão da gestão e da governação. Nós continuamos a ser um país com índices de gestão absolutamente incompreensíveis em termos de qualidade para aquilo que foi o investimento público que fizemos nesta área e para aquilo que são os padrões minimamente exigíveis no século atual. O IMD, que é uma conhecida escola de gestão suíça, e que penso que o Rui também conhece, faz todos os anos um grande estudo de avaliação da qualidade de gestão dos países e nós continuamos, infelizmente, ano após ano, a ter baixos valores de indicação. Há muitos fatores que explicam isto, o facto de muitas empresas serem familiares, de não apostarem numa gestão personalizada, o facto da formação em gestão, apesar de ter grande sucesso do ponto de vista de rankings internacionais, não está muito ligado àquilo que são as necessidades das empresas, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que o fator contexto de gestão, governação, é absolutamente crítico neste momento. Ou seja, nós não conseguiremos evoluir do ponto de vista de capacidade crítica da afirmação das nossas empresas nos mercados internacionais e com isso, obviamente, de maior sucesso em termos de criação de valor, se não melhorarmos a qualidade de gestão efetiva dessas mesmas empresas. Esse é um aspecto muito importante. O segundo aspecto tem a ver com a questão da cooperação. Nós temos índices de cooperação muito baixos no nosso país. Apesar da existência de vários clusters, alguns deles com sucesso, como o caso do agroalimentar, o caso do calçado há muitos anos, e outros, o que é certo é que continuamos a ter ainda uma prática de colaboração entre as empresas muito baixa e que muitas vezes faz com que não seja possível atingir uma escala de presença internacional que seria desejado. Isso afeta até, na minha opinião, o próprio processo de ligação às multinacionais, porque uma grande multinacional, quando vem para o nosso país ou estuda o nosso país, se não percepciona aquilo que é um mecanismo de articulação e de cooperação entre as empresas, muitas vezes desinteressa-se disso. Eu cito muitas vezes o caso da Alemanha, do Mittelstand, que acho que é um caso que é obrigatório de estudar. O Mittelstand é uma experiência que a Alemanha tem há muitos anos, de pequenas e médias empresas, que sabem cooperar, articular-se e integrar-se de uma forma natural. E com isso conseguem ganhar escala, ganhar a respeitabilidade e o interesse das multinacionais alemãs, mas não só, e com isso dar sentido àquilo que é a sua capacidade de integração no mercado. Portanto, eu acho que temos que avançar muito mais na cooperação. As experiências que temos dos clusters são muito positivas, outras idênticas também, mas falta ainda reforçar esta dimensão. Porque sem cooperação dificilmente vamos ter capacidade de mercado. E finalmente, a terceira nota tem a ver com a percepção dos mercados. Eu tenho estado envolvido nos últimos tempos também num projeto informal, tem sido também dinamizado pelo Carlos Coelho, que é o grande especialista das marcas em Portugal, do Marcas Portugal. E este projeto é um projeto informal, mas que tem tido o grande mérito de mostrar que a forma como as marcas são percepcionadas no exterior, muitas vezes é enviesada face àquilo que é a qualidade que elas têm. Isto tem muito a ver com marca-nação, tem muito a ver com identidade corporativa, mas o que é certo é que nós ainda estamos num patamar onde, por causa de muitos fatores, como vale a pena agora trazer à baila, continuamos a ter uma percepção menos bem conseguida da nossa marca-país e com isso prejudicar muitas vezes a afirmação de alguns clusters e marcas no exterior. Portanto, eu, em relação aos fatores de contexto, portanto, Rui, citaria estes três, que no fundo abarcam toda a cadeia de valor que temos vindo a falar aqui e que, na minha opinião, são déficits que temos que resolver muito rapidamente, são déficits estruturais, têm muito a ver com a base do ponto de vista da gestão e se não forem encarados de uma forma muito profissional, dificilmente conseguimos colmatar as lacunas que ainda temos hoje. Muito bem. Bem, eu queria desafiar pela última vez a audiência a colocar questões, porque, até por uma questão do tempo, estamos mesmo nos minutos derradeiros. Se alguém tiver alguma questão adicional, teremos todo o gosto em abrir a uma última questão. E, caso contrário, agradecer mais uma vez ao Jaime Quezada e à sua simpática presença e à sua clara apresentação. Obrigado, Jaime, e obrigado a todos pela vossa presença e esperamos em breve voltar a estar com o Jaime noutra sessão destas. Okay? Já agora também desejar maiores sucessos a esta associação e àquilo que é o seu mérito de pôr a discussão dos projetos na linha da frente. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.